Seja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero aproveitar que os irmãos estão de pé e pedir para aqueles que têm Bíblia a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 10. Daniel capítulo 10 e versículo 10 até o versículo 12. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um que veio. Estou alegre com a presença dos irmãos que nos visitam nesta noite, né? Diaconisa Cristina, a irmã Cristiane com seu esposo, a Natália, o Cauã, essa caravana que veio nesta noite para adorar a Deus conosco. Que Deus possa fortalecer os irmãos juntamente com cada um que veio. Quem encontrou diz glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura nesse momento e eu peço a Deus que esta mensagem possa alcançar também você que vai nos assistir através do canal Fonte de Graça Oficial, que essa mensagem possa levar para a sua vida, para a sua casa, para o seu coração, edificação e direção na caminhada, no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. E então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Pode sentar, glorificando o nome de Jesus. Esse capítulo de número 10, ele fala acerca de que um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Nesses versículos que nós lemos, eu creio que Daniel está recebendo aqui um consolo, um conforto, uma palavra de fortalecimento, uma palavra que trouxe ao coração de Daniel alegria e certeza de vitória. E essa é a palavra, essa é a mensagem que Deus tem para cada um de nós também no nosso dia a dia. Daniel, como nós bem sabemos, é um homem que tinha intimidade com Deus. E nós também devemos buscar, através da nossa entrega, do nosso compromisso, através da nossa retidão e sinceridade, essa intimidade com Deus, porque em alguns momentos nós necessitamos tê-la para que nós possamos ser vencedores e vitoriosos em algumas situações, quando assim acontece. Intimidade é ser unido, intimidade não é algo superficial. Intimidade é algo muito profundo, intimidade é algo do interior, é algo de dentro, é algo do coração. E só através de Deus, só através do Espírito Santo nós podemos receber e ter isso conosco. Intimidade é um sentimento muito forte, intimidade é algo que está dentro de cada um de nós. É uma ligação muito forte, uma ligação muito profunda entre duas pessoas ou entre mais pessoas. É um sentimento maravilhoso, um sentimento abençoado, um sentimento de Deus, um sentimento glorioso. Quando uma pessoa é bastante unida, muito unida com outra, eles se tornam numa situação de íntimos, e nós bem sabemos que há muitos familiares, muitos amigos que já têm essa intimidade uns com os outros, pessoas que são muito próximas umas das outras, e com Deus
tem que ser dessa forma também. Nós devemos buscar essa intimidade, a qual declara a palavra que Daniel tinha essa grande intimidade com o Senhor. Mas nós bem sabemos que para chegar a ter uma intimidade com alguém, ou principalmente com Deus, não é fácil chegar a um patamar de ter intimidade com outra pessoa, de ter intimidade com o nosso poderoso Deus, mas tudo isso é possível e depende de nós. Não é alguém que vai te dizer que você não pode ser íntimo de Deus e você não poderá ser íntimo de Deus. Você, através do seu esforço, através da sua dedicação, do seu compromisso, da sua obediência, da sua fé, da sua gratidão, você vai se tornar íntimo do Senhor, e isso ninguém tem direito de tirar de você. E através da bondade, da fidelidade, da justiça de Deus, através do teu compromisso, através da tua fé, você pode chegar a esse patamar de estar íntimo do Senhor, para que grandes coisas aconteçam na sua vida. Mas para isso é preciso renunciar, como Daniel renunciou muitas coisas. Para isso é preciso passar por diversas situações e não desistir do Senhor, não desistir da oração, permanecer na caminhada a qual o Espírito Santo de Deus está te conduzindo. Seja qual for o obstáculo que venha a acontecer, permaneça firme, seguindo na direção que o Senhor colocou para que você venha seguir. Tem que pagar um preço, é preciso meditar na palavra, é preciso buscar na palavra, é preciso dobrar o joelho e orar, porque quando nós meditamos na palavra, nós estamos recebendo da parte do Senhor uma palavra a qual nos dará a vitória, seja naquele momento, ou num momento vindouro, num momento futuro, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o próprio Deus falando conosco. A Bíblia Sagrada fechada num canto, a Bíblia Sagrada encostada em um lugar, só pegando poeira, Deus não vai falar com você dessa forma através da sua palavra. Mas quando você abre, quando você busca, quando você medita, quando você se esforça para entender e principalmente para seguir o que diz a palavra, aí sim Deus está falando com você, aí sim você está entendendo, aí sim você está caminhando a passos largos para chegar a ter essa intimidade com o Senhor, a qual te garantirá a vitória em qual que seja a situação. Nós temos que orar, nós temos que buscar na palavra, nós temos que ter um devocional com o Senhor, como foi dito aqui há alguns dias. Nós temos que ter a humildade de entender que não somos nada, somos pó, somos cinza. Sem Deus nada podemos fazer, sem Deus não podemos crescer, não podemos fluir, não podemos decolar, não podemos vencer, mas através da vontade poderosa de Deus, através dos ensinos de Deus, através da direção do Senhor, nós seremos vencedores, e é isso que temos que buscar para dentro de nós. Como é que podemos ter intimidade com Deus se não oramos? Como podemos ter intimidade com Deus quando chegam momentos de festividades, como nós estamos vivendo nessas últimas semanas, nesses últimos dias do ano? Nós podemos estar em unidade, unidos com a família, participando de uma reuniãozinha familiar, de um momento abençoado que é o próprio Deus que nos proporciona, mas não podemos deixar de lado a palavra de Deus, não podemos deixar de orar por causa dessas coisas, porque o mais importante é estar firme na presença do Senhor, seja na igreja ou seja lá fora. Talvez você venha na igreja e aqui passa por um momento abençoado, um momento íntimo com o Senhor, mas quando sai, esquece daquilo que Deus tem te ensinado. Esse momento com o Senhor, esse devocional, esse tempo de oração não é somente na igreja, no dia de culto, nos horários de culto, é onde você estiver. Busque a presença do Senhor, atraia a presença do Senhor, para que você chegue a ter intimidade com Ele, porque através dessa intimidade, grandes coisas Ele vai fazer no nome de Jesus. Interessante que nós sabemos que oração é a chave de vitória, oração é a chave da vitória. Através da oração o inferno cala, porque o inferno tem trabalhado, tem agido para destruir, para causar derrota, para causar sofrimento, para causar morte, e nós sabemos que através da oração sincera de um justo, através da oração sincera de um
uma igreja reunida e unida, o inferno cala, a potestade se abala, e mesmo assim, quantas e quantas vezes nós perdemos a oportunidade de dobrar o nosso joelho e orar, seja numa reunião na igreja, seja no nosso lar, dentro do quarto, no nosso trabalho, mesmo que você não possa dobrar o joelho, orar em voz alta, mas onde você estiver na tua mente, você tem que estar em espírito de oração, para que Deus te ouça e realize aquilo que tem que ser feito, através da própria vontade do Senhor. Daniel, ele não abriu mão da oração. Nós não podemos abrir mão da oração. Aconteça o que acontecer, não abra mão da oração. A Bíblia fala que no tempo do rei Dário, o rei Dário, ele baixou ali um decreto. Nós temos visto que muitos decretos têm sido baixados nos dias de hoje, né? Desde quando começou essa pandemia, foram diversos os decretos. Então, naquela época, ele baixou um decreto proibindo, né, as pessoas de orar, de adorar a Deus em oração. E a pena para quem descumprisse aquele decreto, para quem não obedecesse aquele decreto, era terrível. Nós bem sabemos que a pena era ser jogado na cova dos leões, para ser devorado pelos leões. E diz a Bíblia que Daniel orava no seu quarto 3 vezes ao dia, de janela aberta, a janela direcionada para Jerusalém, e ele orava, e através do decreto, ele não abriu mão de Deus, ele não abriu mão da oração, e continuou fazendo da mesma forma, orando 3 vezes ao dia, adorando a Deus em oração, tendo gratidão a Deus através da oração, e aquilo que foi decretado se cumpriu na vida de Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões. E quem tem intimidade com Deus não morre. Quem tem intimidade com Deus não é leão que vai devorar. Quem tem intimidade com Deus está seguro, até mesmo na cova de leões famintos, como Daniel esteve. E nós precisamos buscar essa intimidade, porque por causa da sua fidelidade, por causa dele não ter aberto mão de orar, de clamar ao Senhor, de joelho dobrado, da forma que ele gostava de orar. E você pode orar de joelho dobrado, você pode orar deitado, sentado, de pé, onde você estiver, mas o importante é que você venha orar com o coração sincero, verdadeiro, buscando intimidade com o Senhor. Talvez alguns acham que é só a posição física que vai determinar, mas Deus vê o íntimo, Deus vê o coração, porque Ele é íntimo de você. Não importa qual a posição que você esteja, mas esteja com o coração sincero, reto, adorando a Deus. Não abra mão do Senhor, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa e no teu coração. Mas é preciso permanecer fiel, estar dentro de uma cova com leões famintos e não ser devorado. É só para quem tem Deus mesmo consigo, é só para quem tem intimidade com o Senhor. Quer ter intimidade com o Senhor? Pague o preço. Não interessa qual o tempo que você está vivendo, não interessa o que está acontecendo no momento na tua vida, mas pague o preço. Nós sabemos muito bem uma ordem que é muito falada no nosso meio e que muitos gostam e tentam cumprir essa ordem certinha. Muitas vezes as pessoas, quando você fala de igreja, para algumas pessoas já vão dizendo logo: Deus está em todo lugar. Isso é uma grande verdade, porque Ele é onipresente e Deus não mudou e Ele está em todo lugar. Mas o interessante é que quando você fala Deus, você, família, igreja, ou seja, os 3 primeiros, é bem verdade que muitos conseguem ir certinho. Quando chega na igreja, que seria o 4º, aí já todo mundo já tem outras coisas para fazer. Falou que é Deus, seja onde você estiver, você pode se firmar com Deus, você pode buscar a Deus, pode clamar, agradecer, entender que Ele está te protegendo. Quando fala de você, é por isso que você não pode abrir mão de você, porque é Deus, você, a sua família, importante demais. Não largue a sua
sua família por outras coisas, mas quando vem a igreja do Senhor, a igreja de Deus, um lugar onde Deus é adorado, exaltado, engrandecido e glorificado, aí entram diversos outros compromissos no lugar, na hora que seria para a igreja na tua vida. Então nós precisamos seguir na linha correta, na linha certinha, mas também não adianta você colocar a igreja nesse quarto lugar, qual nós estamos exemplificando aqui, somente vir na igreja e lá fora andar de qualquer jeito. Nós estamos falando da igreja física, do templo físico, mas estamos falando da igreja nós também, e nós somos a igreja, não somente dentro do templo, lá fora também somos a igreja, e que nós possamos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, entender isso, para que onde nós venhamos a andar, nós venhamos a passar, buscar para dentro de nós, buscar para as nossas vidas intimidade com o Senhor. O preço é alto a ser pago, como Daniel teve que pagar aquele preço para ser íntimo de Deus. Não pode abrir mão de Deus. Para ser íntimo de Deus não pode abrir mão da oração. Para ser íntimo de Deus não pode abrir mão da palavra poderosa da Bíblia Sagrada, e isso não é fácil. Nos dias de hoje tem se tornado mais difícil. Trabalho, tem tanta coisa para a gente fazer, para a gente resolver. Nós temos a nossa casa, o nosso trabalho, nós temos a vida secular, uma vida lá fora. Então muitas vezes acaba faltando tempo mesmo. Mas quando você quer verdadeiramente buscar isso para a tua vida, Deus te proporciona tempo para todas as coisas, porque Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de todas as coisas. E quando verdadeiramente, quando Ele visita o seu íntimo, quando Ele sonda o teu coração e vê que há sinceridade, que você quer servir a Ele, que você quer ser íntimo dEle, Ele prepara, e o nome dEle é glorificado através da tua vida, igreja do Senhor. Não podemos abrir mão do Senhor, mas também não podemos abrir mão de nós, não podemos abrir mão também da nossa família, não podemos abrir mão da igreja de Deus, da obra de Deus. Não despreze o chamado de Deus para a tua vida. Quer ter intimidade? Busque essa intimidade, mas busque com sinceridade. Não se faça de desentendido, porque você busca uma intimidade quando Deus te orienta qual o caminho que você deve seguir, que você deve andar. Muitos fazem de desentendido por causa da dificuldade, quer pegar um atalho. Você pode até fazer conforme a tua vontade, conforme o teu querer, você tem livre-arbítrio, mas essa intimidade não vai chegar para você se não for feito conforme a vontade do Senhor. Quer ter intimidade com Deus, meus irmãos? Então que nós possamos buscar verdadeiramente essa intimidade através da oração, através da retidão, através da sinceridade, da fidelidade, da palavra do Senhor. Para ter intimidade com Deus, tem que ter dedicação. E uma das coisas que muitos perdem e não alcançam essa intimidade com o Senhor é porque não quer renunciar. E nós temos que renunciar. Hoje nós poderíamos, muitos aqui estão cansados fisicamente, talvez espiritualmente também, poderiam estar em casa descansando. Às vezes chega gente aqui com dor de cabeça, com as costas doendo, com as pernas doendo, mas consegue chegar até aqui. É abrir mão, é renunciar a um descanso maior. Aí você chega até aqui, Deus te abençoa, Deus te cura, Deus te entrega o melhor e te dá um descanso abençoado após o culto, após você chegar em casa. Mas não abra mão daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus tem te chamado para fazer. Muitas vezes as pessoas se entregam a outra pessoa, a um familiar, de uma maneira contínua, de uma maneira constante, em tempo integral. Mas quando se trata das coisas de Deus, são tantas as desculpas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. No meio da nossa caminhada, quantos de nós já não marcamos compromisso, estando trabalhando, a gente consegue alguém para substituir a gente no trabalho, para que a gente possa, satisfazer os nossos desejos, a nossa vontade, fazer uma viagem, um passeio. Mas dificilmente alguém consegue trocar um dia de trabalho, se falar assim, tal dia tem um dia com Deus na igreja. Não, hoje eu estou trabalhando, não posso. É disso que eu estou falando, é dessa sinceridade, é dessa verdade. Eu não estou falando somente para quem está, eu estou falando
falando para mim também, porque eu preciso também de fazer dessa forma. Opa, ali vai ser glorificado o nome de Deus, ali vai ter palavra, ali vai ter oração. Ô meu patrão, me ajuda aí, coloca alguém nesse dia aí no meu lugar, me dá essa folga aí, porque eu preciso de Deus, eu sou dependente do Senhor, e nesse dia eu tenho certeza que a minha vitória vai chegar. Nesse dia o meu relacionamento com Deus, ele vai melhorar, ele vai aumentar. É disso que eu estou falando, é disso que nós falamos nesta noite, e nós precisamos entender verdadeiramente. Eu sei que não é fácil para ninguém, não está fácil para ninguém, mas cada um que está aqui pode conseguir, porque você não vai fazer isso sozinho. Essa obra não é sua, essa obra é do Senhor, e Ele tem poder para tudo isso. Para ter intimidade com Deus, não pode olhar para as circunstâncias. E quantas vezes nós olhamos para as circunstâncias? Muitas e diversas vezes nós olhamos, quando nós queremos algo para nós, algo pessoal, bênção material, muitas vezes nós fazemos esforços grandes, muitas vezes nós trabalhamos muito, dobrado, muitas vezes, se nós queremos adquirir uma casa, um carro, nós parcelamos para pagar em diversas vezes. Mas se falar para alguém fazer uma campanha para que Deus venha abençoar, não preciso de fazer campanha, basta eu dobrar meu joelho no meu quarto, orar e pedir a Deus que Ele vai realizar. Quando é para as outras coisas, pode ser demorado, pode ser parcelado, pode ser por diversas vezes, pode durar meses, mas quando se trata de Deus, não basta eu entrar para o meu quarto e orar. Com toda certeza, se você entrar e orar, Deus vai ouvir a tua oração. Mas eu nunca vi dizer que alguém perde em fazer uma campanha de oração, de louvor a Deus, em dobrar o seu joelho por diversas vezes, porque isso é buscar e ter intimidade com o Senhor, para no momento difícil, Deus está ali com você. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha que queimava, na fornalha de fogo, e não foram queimados, porque não quiseram saber de adorar outros deuses. O Deus de adoração é o nosso Deus, Ele é único. E muitas vezes, quando nós somos colocados em uma situação difícil, muitas vezes nós deixamos Deus de lado. Nós não podemos deixar Deus de lado, porque no momento difícil é Ele quem vai nos salvar, é Ele quem vai estar conosco na situação mais difícil. Talvez Ele não vai evitar de você passar pelo fogo, mas Ele vai passar pelo fogo com você, e grande será a vitória na tua vida. Quando tudo está bem, é muito fácil. Dinheiro no bolso, carro na garagem, a saúde em perfeito estado, tudo muito bem. É fácil buscar a Deus, adorar a Deus, mas dentro da dificuldade já é bem mais difícil. Nós não podemos olhar para o tamanho da dificuldade, porque grande é a dificuldade, grande é a batalha, mas Deus é maior do que qualquer dessas coisas, e nós precisamos ter isso dentro dos nossos corações. Nós não precisamos esperar alguém pregar, alguém falar para nós. Quando o obstáculo vier, quando a barreira estiver à nossa frente, quando o inimigo se levantar, nós temos que entender que nós temos um Deus que é íntimo de nós, nós temos um Deus que é presente nas nossas vidas, nós temos um Deus que anda lado a lado conosco. Nós não vivemos mais, Cristo vive em nós, para que nós possamos entender que não interessa a barreira, o que interessa é que nós vamos vencer, porque quem peleja por nós é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus de poder e de glória. Mas tem que ser fiel em todo o tempo. Não interessa se é tempo de dor, não interessa se é tempo de sofrimento, não interessa se é tempo de choro, não interessa se o tempo que você está vivendo é de angústia, é de aflição, é de medo, não interessa qual o tempo que você está vivendo. Talvez você está passando por um tempo de crise, de escassez, não interessa. Deus é dono de tudo, Deus é maior que todas as coisas, e a partir do momento que o seu relacionamento com Deus não se trata de um relacionamento qualquer, é um relacionamento íntimo, essas coisas se tornam insignificantes, porque o poder de Deus sempre será maior nas nossas vidas, igreja do Senhor. Jó, a história de Jó é bastante conhecida, tem até um louvor aí que fala, né? E muitos ficaram conhecendo um pouco mais dessa história através daquele louvor abençoado. E a esposa de Jó chegou a falar para ele: abandona esse Deus e morre. Mas quem é íntimo de Deus não passa isso pela cabeça de quem é íntimo do Senhor.
perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, mas intimidade com Deus é para quem busca, é para quem nesses momentos permanece com ela dentro dos seus corações, entendendo que Ele é maior e que Ele faz da forma que Ele faz, que nós passamos o que tivermos que passar com permissão dele, mas em algum momento, se permanecermos fiel dentro das dificuldades, nós seremos mais que vencedores. Ezequiel 14:14, a Bíblia diz que como Noé e como Jó, Daniel foi elogiado por Deus. Irmãos, quando nós somos elogiados por alguma pessoa, principalmente quando nós recebemos e entendemos que é um elogio sincero, nós nos alegramos demais. Imagina isso, ser elogiado por Deus, ser olhado lá do alto e contemplado e apontado por Deus, né? Olha só, olha o meu filho, que alegria, alegrar o coração do Senhor. É bênção demais. Então que nós possamos buscar para dentro de nós esta palavra, buscar para dentro de nós esta intimidade com o Senhor, porque é através dela que nós vamos vencer no nome de Jesus. Muitas vezes nós queremos ter intimidade, né, com as pessoas, nós queremos ter intimidade principalmente com Deus, mas será que verdadeiramente é isso que está no nosso coração? Porque da boca para fora não adianta, porque para ter intimidade com Deus, pede na oração. Da boca para fora não adianta, mas com sinceridade pede na oração, que Deus vai te dar o caminho, Deus vai te dar a direção, mas se esforce para fazer conforme o Senhor está dizendo, para que você verdadeiramente seja íntimo dEle. Pague o preço, não há outra maneira, é preciso pagar o preço. Vai ser doloroso, vai ser difícil, vai ser desgastante, vai ser cansativo, vai ser, mas a vitória será muito maior após você conseguir, com a ajuda do Senhor. Isso vale para mim, isso vale para você, vale para todos. Basta você querer, pedir, se esforçar e seguir a direção que Deus te der, porque muitas vezes nós pedimos algo para o Senhor em oração, e quando Ele nos entrega, nos dá a direção. Ah não, desse jeito aí está muito difícil, eu vou desistir, eu vou parar por aqui. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele nos dá, Ele nos entrega, mas muitas vezes Ele nos dá uma missão para que nós venhamos a conseguir chegar a ter e receber aquilo que nós pedimos. Então entenda uma coisa, que é ter intimidade com Deus. Entenda que quando Deus falar, você vai ter que cumprir. Quando Deus disser assim, quer ter intimidade comigo, oração, jejum, busca, entrega, compromisso, retidão, sinceridade, verdade. Nós precisamos de entregar o nosso melhor ao Senhor. Reverência, respeito, santidade, comunhão, fé, obediência, tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que agrada a Deus, tudo aquilo que Deus falar ao seu coração, através da palavra, através de um louvor, através de um profeta, através de seu filho amado. Faça, que você será íntimo do Senhor, e grandes serão as coisas que serão realizadas por Deus na tua vida. Amém, igreja do Senhor? Se põe de pé, vamos adorar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Eu quero pedir a diaconisa Cristina para repetir aquele louvor. Quero pedir os irmãos para meditar na letra, para